Shalom amados, mais um vídeo para nosso crescimento. Deixe seu gostei. O tema será: todos os caminhos levam a Deus? Será? A fome que o mundo não mata. Há uma fome que nenhum alimento do mundo pode saciar. Ela não está no estômago, está na alma. Você pode comer do melhor pão, conquistar o melhor salário, morar na melhor casa, e mesmo assim, algo dentro de você continua vazio. Essa é a fome do invisível. A carência do propósito. A ausência de sentido que nem o sucesso, nem o prazer, nem o reconhecimento podem preencher. O homem moderno corre, trabalha, produz, busca, acumula, mas continua carente de algo que não pode ser comprado. E é sobre essa fome que Yeshua fala quando declara: o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Adonai viverá o homem. O pão alimenta o corpo, mas é a palavra que sustenta o espírito. E quando a alma está desnutrida, toda a vida começa a perder sabor. Nascer do sol 2. O conflito, quando o pão não basta. Vivemos dias em que as pessoas têm fartura material, mas escassez espiritual. Há informação em todo lugar, mas sabedoria se tornou rara. Temos conexões digitais, mas corações desconectados. Muitos sabem como viver, mas poucos sabem por que viver. E o Adonai observa essa correria e nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Essa é uma frase que confronta o orgulho humano. Ela nos faz lembrar que nem sempre o caminho mais lógico é o caminho divino. Que nem sempre o que parece sucesso é propósito. E que nem sempre o que parece derrota é fracasso, às vezes é preparação. O homem olha para o que é aparente, mas o Eterno vê o invisível. Ele está mais interessado em moldar o seu caráter do que em acelerar o seu resultado. Porque o pão de hoje alimenta o corpo, mas a palavra eterna alimenta a alma para sempre. Fogo 3. A revelação, o verdadeiro conhecimento. E Yeshua, em conversa com uma mulher samaritana, disse: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa frase revela algo profundo: há pessoas que adoram sem conhecer. Cantam, oram, participam, mas não sabem a quem realmente estão buscando. E isso acontece porque muitos se acostumaram com a aparência da fé, mas não com a presença do Deus vivo. A adoração verdadeira não nasce da emoção, nasce da revelação. Quando a mente é iluminada pela verdade, o coração se rende naturalmente. Por isso, conhecer a Deus não é acumular informações sobre Ele, é permitir que sua voz se torne o pão que nos alimenta todos os dias. Há uma diferença entre falar de Deus e ouvir Deus falar. E o homem só vive de verdade quando começa a viver do que sai da boca do Adonai. 4. A jornada, o caminho da verdade e da vida. E então Yeshua declara: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a revelação central. Ele não disse eu conheço o caminho, ele disse eu sou o caminho. Ou seja, seguir Yeshua não é apenas aprender doutrinas, é caminhar dentro da própria essência da verdade. A verdade não é uma ideia, é uma pessoa. E quando você se aproxima dele, começa a ver o mundo com novos olhos. Os pensamentos de Deus começam a substituir os seus. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo dá lugar à fé. A confusão dá lugar à paz. E Yeshua continua: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Essa é a recompensa do encontro com a verdade, conhecer o Pai. Quando você conhece o Filho, o rosto do Pai se revela. E toda a fome espiritual é saciada, porque o homem finalmente encontra a fonte. Nascer do sol sobre montanhas 5. A transformação, a palavra que sustenta. O que sai da boca do Adonai não é apenas som, é substância. Cada palavra que ele libera carrega vida, direção e poder criativo. O universo nasceu assim, da palavra. E continua sendo sustentado por ela. Por isso, quando você se alimenta da palavra viva, algo em você é reconstruído. O desânimo perde força. As feridas encontram cura. A esperança volta a florescer.
A mente se renova. E o coração entende que viver não é apenas existir, é participar do plano divino. Talvez hoje você esteja cercado de pão, mas sem sabor de vida. Talvez tenha tudo, mas sinta que algo falta. Então ouça, o que te falta não é mais alimento, é direção. Não é mais posses, é presença. Não é mais planos, é propósito. E esse propósito se revela quando você se senta à mesa da palavra e deixa que ela te alimente. Sol com nuvem pequena 6. A recompensa, o homem que vive da voz de Deus. Viver de tudo que sai da boca do Adonai é viver na dependência da sua voz. É acordar com o coração sensível ao que o Espírito fala. É fazer escolhas guiadas pela sabedoria do alto. É trocar o ruído do mundo pelo sussurro da eternidade. Quando o homem vive da palavra, ele deixa de reagir e começa a discernir. Ele deixa de correr atrás do pão e começa a produzir fruto eterno. Ele deixa de buscar a aprovação dos homens e começa a buscar o sorriso do Pai. E então se cumpre o que Yeshua disse. Quem me vê, vê o Pai. Porque quem vive pela palavra, manifesta a presença. E quem manifesta a presença, transforma o ambiente ao seu redor. Essa é a recompensa final. O homem que se alimenta da voz de Deus se torna a voz de Deus na terra. Ele não vive mais do que o mundo dá, vive do que o céu libera. Faíscas. Conclusão, o chamado para o alimento invisível. Hoje, o Adonai está te chamando para um tipo diferente de mesa. Não a mesa do pão que perece, mas da palavra que permanece. Ele está dizendo: vem comer do que é eterno. Vem beber da fonte que não seca. Vem viver daquilo que sai da minha boca.